O Ben 10 possui uma extensa galeria de vilões, e alguns deles, na verdade, até já viraram seus amigos. Porém, tem alguns casos que o Ben teve que se aliar a algum vilão temporariamente, mas sem necessariamente esse vilão virar seu aliado, e sim apenas que eles tinham interesses em comum em algum momento. Eu sou o Viniverso e é isso que eu vou contar pra vocês hoje, 7 vezes que o Ben 10 se aliou a vilões. Vamos começar falando do episódio Luta de Revanche, onde o Ben tem que se aliar com o Kevin. Tá que futuramente o Kevin vira de fato amigo do Ben, e eu explico isso no vídeo de vilões que viraram amigos que vai estar aí no card pra você acessar caso não tenha visto ainda. Mas no caso aqui, o Kevin ainda é um vilão nesse episódio e volta como vilão futuramente ainda na série. Então de fato é uma aliança temporária. Basicamente, Ben e Kevin estão lutando até que são sequestrados por Slix Vigma, um robô alienígena que tem uma nave onde ele realiza diversas lutas, onde uma grande plateia assiste. E ao ver que Ben e Kevin não se dão bem, ele decide acorrentar os dois para que eles fiquem sempre juntos e tenham que lutar juntos, já que essas intrigas entre eles poderiam gerar mais entretenimento. Então é bem interessante que mesmo contra a vontade deles, a gente tem que ver eles trabalhando juntos. Inclusive, o Ben dá várias dicas de como usar os poderes dos aliens dele pro Kevin realizar combinações, como usar a gosma do insectoide com o fogo do chama e até a dureza do diamante com a velocidade do XLR8. E assim, eles até mesmo conseguem derrotar o campeão Tek-Norg, e assim eles viram os campeões da nave. E é claro, eles não podiam ficar ali, então junto com o Tek-Norg, eles bolam o plano para conseguir escapar da nave. E no final, quando finalmente estão separados, o Kevin realmente tenta acabar com o Ben ali mesmo antes de voltar pra Terra, mas ainda bem que o Ben tinha o bala de canhão para apresentar pro Kevin para conseguir se livrar dessa situação. Partimos então para a Força Alienígena e lá temos Michael Morningstar, ou Estrela Sombria. Ele é requisitado por Ben para participar da guerra contra os soberanos em Guerra dos Mundos Parte 1 e 2. Já que para lidar com isso, o Ben precisava do maior número de aliados possíveis, então eles vão até a base dos encanadores no Monte Rushmore e libertam o Michael do Nulificador. Ele até pergunta como eles iriam confiar nele, e o Kevin diz que, se ele não ajudasse, os soberanos simplesmente no final conseguiriam ganhar e destruiriam a Terra, e ele não teria como sobreviver a isso. Durante a luta, ele até utiliza seus poderes para drenar os DNA Aliens para tentar voltar à sua forma completa, mas o Ben não deixa ele fazer isso, já que os DNA Aliens são apenas pessoas normais sendo possuídas pelos xenócitos, e então o Ben utiliza o Omnitrix para tentar reverter essa situação. Mas é claro que no final, após os soberanos terem sido impedidos, o Michael aproveita sua chance para fugir. E quem diria que ainda em Força Alienígena, o Ben teria que se aliar com o seu maior inimigo, Vilgax, exatamente. No episódio Cidade Fantasma, vemos que Vilgax foi até onde os Sker, ou Fantasmático, estava preso, para libertá-lo a fim de descobrir algum segredo sobre o Omnitrix. Os Sker até conta para ele o segredo, mas logo depois o trai dominando seu planeta, tendo controle agora de Vilgaxia. Vilgax vai então até a Terra para pedir ajuda pro Ben. É até engraçado ver ele sentado no banquinho ali com o olho roxo, realmente bem patético pro Vilgax, que era um ser imponente antes que passava medo. Mas tudo bem, mesmo relutantes, eles aceitam ajudar o Vilgax e partimos para Vilgax. Vemos como o Fantasmático já tá mudando muito no planeta, deixando ele mais escuro para ele ficar mais forte e também transformando todos os seres em ectonuritas em seu próprio exército. Inclusive eles até se impressionam quando o Vilgax vai salvar uma garotinha de sua espécie, mostrando que em relação ao seu próprio povo, ele trata eles bem. No final, o Ben acaba possuído pelo Fantasmático e Vilgax luta contra ele, inclusive aproveitando a oportunidade para tentar acabar com os dois de uma vez só, já que o plano dele era trair o Ben de qualquer jeito. A luta acaba sendo bem difícil, já que o Sker é bem forte, e no final Vilgax libera uma luz ao destruir o trono, que simplesmente faz o Ben voltar a ter controle e conseguir se destransformar. Tudo dá certo e eles podem ir embora, mesmo que Gwen e Kevin tenham ficado bravos com ele, já que o plano de deixar os Sker possuir ele de propósito não era o melhor dos planos. Já em Supremacia Alienígena, vemos a equipe se aliando a Encantriz, no episódio onde a magia acontece.
Aqui estamos no meio do arco do Agregor, e ele entrou no Ledger Domain, a dimensão da magia, em busca da Runa Alpha, que era uma das peças do mapa do infinito. Mas para conseguir entrar lá também, Ben, Gwen e Kevin precisam de ajuda de alguém que entende disso, e quem é essa pessoa? A Encantriz, e descobrimos até que ela vem de lá, ela nasceu no Ledger Domain, e veio pra Terra para fugir do Adjuetia, que havia dominado a dimensão através da utilização da Runa Alpha. Então durante o episódio, vemos ela servindo de guia pelo Ledger Domain e lutando junto com a equipe contra os lacaios do Adjuetia. Até mesmo vemos ela se aproximando um pouco da Gwen, com elas utilizando magia juntas, já que a Encantriz ela tem um pouco de raiva da Gwen, já que ela é uma Anodita, tendo nascido naturalmente com todos os dons mágicos, enquanto ela mesma teve que aprender tudo a partir de estudo. De qualquer forma, é bem interessante ver ela se abrindo ao longo do episódio, inclusive revelando que o pai dela se sacrificou para que ela e o Rex conseguissem fugir do Adjuetia, mesmo que no final eles lutem contra o Adjuetia, mas não conseguem recuperar a Runa Alpha. O Agregor aparece no último momento e ataca o Adjuetia por trás, levando a peça do mapa e indo embora dali. E isso faz com que todo o castelo do Adjuetia comece a ruir, o que faz com que nossos heróis tenham que fugir dali, mas a Encantriz fica para trás, na intenção de se vingar do Adjuetia e também ajudar o seu povo. E bem, a gente sabe o que acontece depois, eu falei disso no vídeo de 10 vezes que o Ben 10 perdeu. Vale a pena conferir caso não tenha visto ainda. Os próximos vilões são os irmãos Vridos, Octagon e Rhomboid. No episódio O Inimigo do Meu Inimigo, ambos entraram para a Academia dos Encanadores, e o pai deles contrata Ardit para mudar as notas das provas dos dois, já que eles são burros. Então Ardit aproveita que o Kevin Supremo tá atrás dele para pedir pro Ben e pra Gwen levarem ele para uma base dos encanadores para ele ficar seguro, e o Ben utiliza essa chance para ter uma isca para atrair o Kevin para eles tentarem lidar com ele. O ponto aqui é que o Kevin realmente aparece lá e vai atrás do Ardit, e ele tá com os Vridos e quer que eles protejam ele, e por mais que eles não tenham a melhor das ideias, eles estão ajudando a enfrentar o Kevin Supremo, então acho que conta como uma ajuda pro Ben. O que o Octagon faz é disparar uma granada de fusão nuclear que vai explodir o Kevin, mas vai explodir a nave inteira junto. Então cabe ao Eco Supremo salvar o dia, utilizando seus discos para controlar a explosão e jogá-la longe no espaço. Tirando isso, eles não fazem mais muita coisa aqui, mas o Ardit se finge de morto e o Kevin vai embora achando que concluiu seu serviço. Mas vale citar outra participação dos Vridos no episódio, a mãe de todos os Vridos. Como o nome indica, a mãe Vrido aparece e ela vem até a Terra utilizar o sal da água do mar para criar diversos lindinhos, que é a sua nova leva de filhos mais bonitinhos. E em um determinado momento, ela trata o Octagon e o Rhomboid como inúteis, já que, como ela tem diversos novos filhos, eles não servem mais de nada. E com um pouco de convencimento da Gwen, isso coloca eles em um dilema. A gente vê que o Ben não tá conseguindo lidar com a mãe Vrido, tá tentando desligar a máquina, mas ela simplesmente não deixa. Então, Octagon e Rhomboid decidem agir, e usando seus trajes de encanadores, eles anunciam a prisão dela. Ela manda o argumento que ela pode sacrificar 6 bilhões de vidas em troca de fazer não sei quantos bilhões de lindinhos, e eles ficam um pouco confusos, mas a Gwen diz a eles o que um policial faria. Então eles dizem, você está presa. E isso simplesmente faz a mãe Vrido desistir, por incrível que pareça, e dessa vez eles realmente salvaram o dia. Partimos então para Omniverse e vamos falar primeiro da Fistina. No episódio Rituais de Noivado, a princesa Luma veio à Terra para preparar seu casamento com o Ben, e ela tá atacando a Vila dos Krarro para conseguir algumas coisas que ela precisa pro casamento. Então a Esther chama o Ben e o Hulk para ajudar a lidar com o problema. Além disso, ela acaba levando a Julie e o novo namorado dela junto, além da Fistina que estava presa no proto-caminhão também. Eles chegam lá e lutam contra a Luma, mas eles não conseguem fazer muita coisa. E quando a Luma ataca o Hulk, a Fistina, que tinha se apaixonado por ele, tenta intervir, mas ela também não é de muita ajuda na luta. O que acaba acontecendo é que a Luma vai embora depois de coletar o que ela queria, e ela acaba levando junto a Julie, o namorado dela, o Hulk, a Esther e até uma das mãos da Fistina. Então cabe ao Ben se unir à Fistina para conseguir ir atrás dele, já que ela consegue sentir onde está a mão dela. De fato, essa perseguição nem é muito explorada, já que vemos logo que a Luma foi até a casa do Ben falar com a mãe dele, e lá Hulk consegue soltar o pessoal para começar mais uma luta contra a Luma. O Ben
Ben e a Fistina logo chegam e participam do combate também. A Fistina tenta ajudar um pouquinho, mas também não faz muita coisa de novo, e no fim a Julie, rebatendo o Escarábula, consegue derrotar a Luma. E acho que vale citar também a ajuda que a Fistina deu em Roubo Supremo, onde o Albedo estava se passando pelo Ben, e ele prende o Hulk, a Fistina, o Plug Sólido e o Ardit com vinhas do Cipó Selvagem, e depois quando o Ben aparece pra lutar contra o Albedo, ela consegue soltar uma de suas mãos e solta todo mundo das vinhas, o que acaba servindo de grande ajuda, já que no final quem nocauteia o Albedo é o Ardit, e curiosamente, mais adiante na série, a Fistina até mesmo se torna uma encanadora. E o último vilão é o Dr. Psicobos, e eu vou falar do momento em mundo irado do Ben. Nesse episódio duplo, o nosso Ben Prime tem que cuidar um pouco do Ben 23 e ensinar alguns valores pra ele. Nesse meio tempo, eles se unem ao Hulk para enfrentar alguns vilões, Exocrânio e Subdora, e eles estavam trabalhando juntos com o Psicobos, que estava montando as peças do Maltruant. No meio dessa luta, a engrenagem do Maltruant acaba sendo ativada, o que transporta todos para a dimensão do Ben irado. Essa dimensão é inspirada em Mad Max, onde tudo foi devastado e o Ben domina. E o que eles estão fazendo lá são várias escavações em busca da corda do Maltruant. Durante o episódio, os nossos Bens enfrentam o Ben irado e também enfrentam o Maltruant. No fim, ele acaba conseguindo a sua corda de volta, e nesse momento ele trai o Psicobos, atacando ele e deixando ele pra trás. E antes de ir embora, ele trava o Omnitrix do Ben Prime e do Ben 23 no tempo, assim eles não conseguem ser ativados, deixando pro Ben irado lidar com eles. E o que ele faz é basicamente acorrentar os dois Bens ao Psicobo e colocar eles pra trabalhar. E enquanto o Ben conversa com o Hulk irado, o Psicobo rouba as chaves dele. Assim eles conseguem correr até o caminhão e utilizar ele para fugir. Eles se escondem em destroços do Sr. Sorvete e conversam um pouco antes do Psicobos utilizar peças do caminhão para consertar os Omnitrix. Só que ele não conserta direito, e o que acaba acontecendo é que quando um dos Bens ativa o Omnitrix, ele transforma o outro. Então, o Ben transforma o Ben 23 em Enormossauro e ele quebra as correntes deles. Com o Psicobos agora livre, ele simplesmente vai embora e deixa os dois Bens para lidar com a situação. E dessa forma, a aliança deles chega ao fim, assim como esse vídeo.